Olá a todas e todos que estão participando desse congresso. Meu nome é Luciana Mendes, eu sou mestranda do programa de pós-graduação em Estudos da Mídia na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, que fica localizada em Natal. Eu desenvolvi essa pesquisa junto com a minha orientadora, professora Valquíria Knaip, e nós vamos falar sobre a mediatização, a hipermídia nos aplicativos de rádio em Natal. Eu gostaria de agradecer ao Grupo GENEM, porque esse é o meu primeiro congresso internacional. Eu acho importante a gente ter esses espaços para poder discutir as mudanças na mídia, não só no rádio, mas em todos os outros aspectos. Esse artigo, o objetivo é entender o rádio como um agente mediatizador a partir do engajamento, além do que é transmitido ao vivo, incorporando aí os conceitos de hipermídia a partir de um recorte local, né, para a gente poder entender como é que isso acontece nacionalmente, se acontece. O trabalho traz como a metodologia principal o estudo de caso, apoiado numa análise observacional de aplicativos para celular de 8 rádios comerciais de FM de Natal. As rádios que a gente estudou foi a 87.9 FM, a 96.7, a Rádio Cidade, a 104, a 95, a 98, a Jovem Pan e a Feliz FM. A metodologia contemplou também a entrevista estruturada com a Fernanda Araújo, que ela trabalhava na época, era responsável pela alimentação das redes sociais e desses aplicativos da Jovem Pan e da 98 FM, que faz parte de um mesmo grupo. A justificativa para a escolha dessas emissoras é porque todas elas possuem aplicativos, começaram mais ou menos na mesma época a trabalhar isso e registram públicos variados, podem ser segmentados ou não, mas que tem uma amostragem enorme aí de pessoas que ouvem rádio na cidade e são as principais emissoras da cidade. Além disso, todas as rádios elas têm o escopo na internet, a web rádio, né? Como tem o escopo tradicional mesmo. A gente também está utilizando os conceitos de hiperrádio, que já é uma adaptação da hipertelevisão de Scolari, junto com a mediatização, né, de Java. Então, a gente também fala um pouco sobre transmediação e transmídia, mas esses são os principais aportes teóricos que a gente traz na pesquisa. E aí, inicialmente, a gente tem... É importante destacar que o rádio ele sempre foi considerado um meio inovador, um meio participativo, desde a época das cartas até hoje em dia com as mídias sociais e tudo, com as redes sociais digitais. É importante a gente lembrar disso. A gente tem Cebrian Herreiros e Débora Lopes que falam sobre a ideia de que a partir da telefonia móvel o consumo aí foi um pouco alterado no rádio, por conta das transformações tecnológicas. Cebrian Herreiros, ele fala da web rádio, da importância da web rádio como forma de produção, né, e atingindo o público aí, porque a partir dos sites você podia interagir com o público a partir dos chats, dos fóruns, a gente já tinha aí oferecimento de recursos sonoros, visuais, navegação do material pelo hiperlink, a partir dos websites. E aí, Débora Lopes também traz isso, ela explica que a partir da década de 90, né, quando surgiram outras ferramentas tecnológicas de apuração de dados, o mercado aí da telefonia móvel começou a surgir e ficou muito visto. O mercado começou a buscar profissionais que fossem multimediáticos, que pudessem trabalhar multiplataforma, o hipertexto, e aí já trouxe uma mudança nas formas de produção. A partir disso, a gente já entende aí o rádio como sendo um instrumento de crescimento, de fidelização de público e que traz aí novas formas de conteúdo e como ele vai estabelecendo as relações entre eles, né, entre o público, que já é visto não como um público só consumidor, mas que também produz conteúdo. Ortiz Sobrino já fala que muitos autores determinam que essa utilização do rádio, mediado pelas tecnologias de informação, a telefonia móvel, a internet, muitos denominam como pós-rádio, né? Mas aí ele fala que essa dimensão, ela não está ligada só ao cenário tecnológico, mas que as duas realidades, elas convergem, né? Elas estão presentes, a tradicional e ao pós-rádio, se a gente pode assim dizer. Porque a comunicação, ela é híbrida, ela é multimediática, tudo ao mesmo tempo interativa.
E aí, nesse cenário que a nossa pesquisa trata, que já é a partir da convergência, que o rádio está se modificando para poder fidelizar público, e tratando aí das multiplataformas. Daí a gente vem entendendo que existem conexões que foram criadas a partir dessa convergência nas mídias, a partir do momento em que se possibilita mudanças sociais. Quais são essas mudanças sociais, né? A gente vê aí que comunidades elas podem se constituir a partir de interesses, como o Bedoli Silva também fala, que essa gama de interesses, né, vai juntando espécies de comunidades, né, que essas raízes é um fruto da pós-modernidade, do advento da convergência de mídias, que a partir dessas novas tecnologias digitais de informação, essa percepção de tempo e espaço ela já foi modificada. Então, se essa noção de espaço e tempo ela já foi modificada, então isso pode mudar a cultura e a sociedade, como ela enxerga a mídia, como ela consome a mídia. E isso conversa muito com o Javard, né, com as ideias de que a sociedade contemporânea está permeada pela mídia de tal maneira que ela não pode mais ser considerada como algo separado das instituições culturais e sociais. Isso quer dizer que o processo de mediatização ele pode ocorrer de diversas formas, com vários interesses, que podem ser políticos, religiosos, culturais. E aqui a gente está aplicando no rádio, que é o caso da pesquisa, né? Isso quer dizer que também pode influenciar os espaços de interação, os fóruns de comunicação virtuais compartilhados, ou seja, isso tudo é possibilitado pela globalização que por si só acontece devido aí às transformações tecnológicas e sociais que a gente traz aí ao longo do tempo. E é importante lembrar como essas relações elas são orientadas, né? Então essas relações de consumo elas podem ser alteradas na medida em que a gente tem aí a convergência de conteúdos que Jenkins propõe, que a gente tem a relação entre usuários que produzem conteúdo ao mesmo tempo que consomem, tudo isso virtualmente, rapidamente e com o uso de redes sociais digitais, né? Então a gente tem uma integração aí de meios e plataformas. Então o Scolari ali aponta o uso do hipertexto, do hiperlink, que é uma consequência aí do uso de plataformas, de outras plataformas digitais em outros meios. Aqui a gente traz para o rádio, né? Então a gente tem a mídia aí tendo que se adaptar aos novos espectadores, leitores, aos novos usuários que são navegadores, que são especialistas, né? Como o Scolari fala, que são especialistas nesse tipo de texto, em um texto fragmentado, nessas relações aí sociais digitais, né? Ela aponta que essa busca pela interação, ela cria o que ele chama de hipertelevisão. E aqui a gente está propondo como um hiperrádio, né? Então, nesse sentido, o rádio ela pode se constituir no meio radiofônico que se apropria da linguagem hipertextual, que utiliza das multiplataformas, da narrativa transmídia, para atingir o público que é, ao mesmo tempo, navegador e produtor dos conteúdos. E aí a gente tem a análise das 8 emissoras, dos aplicativos, e a gente busca entender, existem hiperrádios? Quais são elas? De que forma elas atuam, né? Então a gente usou os 8 aplicativos durante 7 dias, na versão Android, foram entre os dias 13 e 20 de maio de 2019. Então aí a gente tem o quadro 1, né, que tem o engajamento digital de cada emissora. É importante lembrar que todas elas possuem site e todas elas têm alguma rede social, pelo menos uma, a utilização de uma, o que já lembra muito que Fechini fala de uma emissora transmediática, né? Tem que ser utilizado pelo menos uma plataforma diferenciada. Então, todas elas trabalham mais do que uma. Então, a gente também vai passar as fotos, as imagens de cada aplicativo e um pouco sobre cada uma delas e como foi a experiência. Então, a Rádio 87.9, ela é uma emissora comunitária. Ela fica localizada no bairro do Planalto, que é na zona sul da cidade, e é voltada especificamente para a área de esportes, né? Então, o aplicativo para Android foi lançado em 2017, tinha um layout bem simples, e ele ainda estava na primeira versão, que permitia ouvir a programação radiofônica e uma aba de acesso às páginas de Facebook e Twitter da rádio, além do site, né? Então, aí o site tinha aí as abas de esporte,
tinha as matérias, né, de política, de cultura, mas é apenas a aba de esporte e política que tinha um conteúdo, né? Não tem nenhuma informação também sobre a emissora, e é bem inicial, assim, esse processo de interação, não é tão grande, porque é uma rádio pequena, é uma rádio comunitária. Então a gente tem a Rádio 96.7, que ela surgiu em 81, e foi a primeira rádio a operar em frequência modulada no estado. A 96 ela foi a primeira rádio a trabalhar com a forma mais atuante, assim, esses estímulos de interação com o público na internet, porque eles foram os primeiros a produzir podcasts, a utilizar as redes sociais, né, no início o Facebook, e a inserção de WhatsApp na transmissão dos programas. Além disso, a rádio foi a primeira a lançar um aplicativo para Android e iPhone em 2016, só que o sistema operacional da rádio, ela tem a função apenas de ouvir a programação ao vivo da rádio, não existe mais nenhuma outra opção nela, né? Então, a Rádio Cidade, ela funciona na frequência 94.3 e ela é atuante desde 86, né? Em 2018, ela lançou o aplicativo para Android e iPhone, ainda estava na primeira versão, mas além de você poder ouvir a programação da emissora, a plataforma também tinha um espaço para sugestão de conteúdo, de música, votação, informações sobre a emissora, o início da rádio, o contato de anúncio, tudo. Também tinha a possibilidade de mudar as faixas da música que estavam passando na playlist. Ao mesmo tempo que você podia ouvir a programação, ou você poderia ouvir só as músicas, uma seleção que tinha. Você também poderia conhecer toda a programação, a equipe de jornalismo. Tinha um link direto para o canal do YouTube, do Facebook, do Twitter, do site da emissora. A Rádio 104 ela foi inaugurada em 91. Ela é do mesmo grupo da Rádio Cidade, só que ela tem um público mais segmentado, né? A programação jornalística, ela é uma programação musical, MPB. Em 2018, ela também lançou o aplicativo, né, para Android. Estava na versão 1 ainda, mas já tinha uma seção específica para as músicas segmentadas de MPB, internacionais. Você também poderia mudar as faixas e uma outra faixa para ouvir apenas a programação. A plataforma também tem as informações de rádio, espaço para sugestões, tem acesso ao e-mail, site, WhatsApp da rádio, espaço para votação de música, ação de promoção, notícias, bastidores, especificamente no aplicativo, coisas que você só vai encontrar no aplicativo. Já a Rádio 95, ela surgiu em 92 e tinha um aplicativo para Android compartilhado com a emissora de Rondônia. Então, já era a versão 4.2. O layout era bem simples, permitindo assim, você ouvir a programação ao vivo. Você tinha um link para o site, a página do Facebook, um temporizador também para sintonizar a plataforma em determinados horários, a partir da escolha, né? De sua escolha, mas ainda estava em manutenção. Então, os conteúdos que funcionavam eram só os da filial, né, em Rondônia. Não tinha nada que você poderia utilizar daqui. Aí a Rádio 98 é uma das mais novas da cidade, porque foi inaugurada em 99, e desde 2015 ela traz aí um estímulo maior na interação com o público pela internet. Já no outro ano, né, em 2016, ela lançou o aplicativo para Android e iPhone, chamado Dial Natal, e então ele tem duas versões, que é a versão 98 e a versão da Jovem Pan, já que pertence ao mesmo grupo, que é o Dial Natal. Então, o modo 98 permite te acompanhar assim, a transmissão ao vivo dos programas, as informações adicionais sobre trânsito, né? Tem melhores rotas, quais ruas estão fechadas, reportagens que está relacionado ou não, né, com a programação da emissora. Tem acesso às redes sociais da emissora, né, o Instagram, o WhatsApp, Facebook, Twitter, site e o canal do YouTube, além da promoção e votação de músicas, bastidores, fotos exclusivas. Já o modo Jovem Pan, ele funciona mais ou menos da mesma forma, só que tem a possibilidade também de acessar os podcasts da rádio, né? Então, eu tenho acesso à grade de programação, mas ele não possui o módulo sobre trânsito, já que como ela é um módulo da Jovem Pan do país inteiro, então não tem essas seções específicas que tem na 98. Aí a Rádio Feliz, ela opera na frequência 97.9 desde 2013. Anteriormente, essa rádio ela fazia parte dos Diários Associados e era chamada de Rádio Clube. Infelizmente, em 2013, a rádio fechou
e depois foi comprada pela Feliz FM, que é um grupo religioso, né? O aplicativo ele foi lançado em 2015, ele está na versão 2.2a, e o suporte ele é o mesmo para todas as filiais do país, só que ela tem a opção de você sintonizar em cada cidade. Então, você tem a opção de ouvir a programação, de votar, sugerir música, acessar o Facebook, canal do YouTube, Instagram, além de você poder acessar as fotos dos bastidores e as informações exclusivas sobre a emissora do seu estado, né? Do caso, na cidade de Natal. Então, o que é que a gente pode trazer disso tudo? É que a maioria dos aplicativos, como a 94.3, como a 104 FM, como a 98, elas trazem funcionalidades que instigam essa mediatização, né, já que trabalha com a hipertextualidade, porque essa linguagem traz as estratégias de transmediação, como apontadas por Fekine. Um exemplo são as extensões vivenciais, né, já que tudo isso, conteúdos exclusivos, que estimula o consumidor, o usuário, a adentrar nesse universo aí da emissora de uma forma muito ativa, né? Com as participações de WhatsApp, o espaço para sugestões, as ações aí de marketing. E aí também a gente tem as extensões de marca, já que estende aí o envolvimento, o consumo do universo narrativo, né? Porque a gente tem aí os descontos nesses aplicativos, ganho de brindes, brincadeiras na rádio, tem o acesso aos conteúdos exclusivos dos bastidores, como a Rádio Feliz FM, que tem um acesso exclusivo só de bastidores, e a 98 também. A possibilidade de ouvir playlist especial, que tem na Rádio 94.3, na 104. E aí já mostra aí um uso de estratégias de extensão narrativa e lúdicas, né? Isso também fica bem claro que os aplicativos, eles trazem os elementos diferenciais na produção de conteúdos independentes, só que eles se relacionam a esses conteúdos. Isso se enquadra bem naquela ideia de convergência de Jenks, né? Só que aí trazendo para o rádio. Então, o ouvinte ele não precisa necessariamente estar acompanhando o programa da emissora para consumir os produtos adicionais, para saber o que é que acontece naquela rádio, qual é o diferencial daquela rádio. Então, a gente vê aí que em relação ao engajamento, a gente vê que é bem notória a participação do público, porque existe aí um número expressivo de seguidores nas redes sociais digitais e de acessos, né, dos aplicativos. Um exemplo é a Rádio 87.9, que apesar de ter um layout bem simples no aplicativo e ser uma rádio comunitária, ela só funciona em um bairro da cidade. Ela tem mais de 1.000 instalações no aplicativo e mais de 1.000 seguidores no Facebook, por exemplo. Então, lá no texto completo, vocês podem ver direitinho os números. Isso tudo, lembrando que isso tudo era em 2019, em 2020 a gente já teve um outro crescimento. Até esses aplicativos já deram uma mudada, né? Já deu uma diferenciada. E aí a gente vê que o público ele tem a perspectiva de acompanhar a veiculação ao vivo desses programas e também participar do Twitter ao mesmo tempo, já que todos esses aplicativos eles permitem a utilização das redes sociais digitais, especialmente o Twitter, o que constitui uma outra forma de consumir o rádio, né? Que é bem ligada à ideia de TV social que Fekine aponta. Então esse consumo ele evidencia assim, uma conversação em rede que te permite, ao mesmo tempo que você ouve o rádio, você participar junto, ao mesmo tempo. É uma ideia de TV social, no caso, uma ideia de rádio social, e que, para essa estratégia acontecer, é necessário ser imediato, ser enquanto aquilo ali está acontecendo. Então, o rádio é um meio em que essa particularidade ela é muito comum, desde o início. Então, para fechar, a mediatização é um processo evolutivo, já que a mídia é um meio que está em constante evolução, expansão. E aí a pesquisa ela é um instrumento que possui potencial, né, para ampliação do conhecimento disponível sobre o assunto. A gente abordou essa visão de um rádio como agente mediatizador, e a gente entende sim os rádios como hiperrádios, como influenciadores aí de novas formas de consumo para o público. Então, muito obrigada. Por favor, leiam o texto. Se tiverem alguma dúvida, a gente está aqui à disposição. O meu e-mail está disponível também no texto para qualquer dúvida. E é isso. Muito obrigada. Até mais e bom evento para todo mundo.